Cara, estamos aqui respondendo as novas perguntas que a galera mandou e agora a gente está falando do projeto Harmful Nature, que é a imagem da sereia, essa que foi a capa do nosso primeiro livro quando a gente abriu aqui no Brasil, tenho o maior orgulho dela. Vamos às perguntas. A primeira delas é do Danilo.psd, grande Danilo, tá sempre aí na comunidade com a gente, e ele pergunta o seguinte: quantos profissionais se envolveram nesse projeto? Essa foi uma imagem que quem trabalhou nela fomos eu, o Miltinho, fazendo a pós, então eu fiz meio que a parte de concept, 3D, shading, toda essa geração de conteúdo, o Mark, que foi o fotógrafo, e se você for contar com o vídeo do making off, a gente usou a trilha de um cara chamado Sam Dillard, que é um compositor americano. A próxima pergunta é do T-Arts e ele tá perguntando o seguinte: se teve um concept art antes da produção? Eu comecei o layout já blocando, a gente não tinha um concept e baseado num desenho que eu tinha feito anteriormente, eu comecei a montar uma imagem nova para contar aquela história, mas não foi focado em nenhum concept não. O Vini Silva tá perguntando se o cabelo foi feito no Photoshop com paths. Ele deve estar falando isso porque no vídeo de making off aparece o Milton fazendo o pathzinho do cabelo. A gente fez a foto debaixo d'água mesmo e o cabelo dela subia, né, naturalmente ali com a água, só que ele não ganhava aquele volume todo bonitão que você tem na imagem final. Então o que o Milton fez? Ele estendeu o cabelo dela, recortando com path e recriando os fios para dar aquele volume todo que você tem na imagem final. Ouvi boatos de que essa obra vai para uma high school. Procede essa informação? Esse boato aí é só um boato mesmo. A gente não tem informação suficiente para fazer isso. E se fizesse, teria que reconstruir a imagem toda para ensinar. Então, infelizmente, não. Quanto tempo levou esse trabalho? Demoramos por volta de 3 meses trabalhando nessa imagem com hora extra, assim. A gente fazia fora do tempo de trampo, emburacava nisso aí final de semana, depois da hora do trabalho, para a gente completar essa missão, que a gente via como uma imagem muito importante para fazer o lançamento da Light Farm aqui no Brasil. A próxima pergunta é do Dallagnol e ele perguntou quantos assets foram 3D e quantos foram fotos. Eu fiz a base toda em 3D, da cintura para cima. A sereia, obviamente, foi fotografada, né? Foi uma modelo na piscina. O coral, depois de usar a minha base, o Milton usou fotos do Mark. Ele tinha viajado para um lugar que tinha muito recife de coral. Então ele pegou essas fotos, deu pra gente e a gente usou para misturar. O Milton usou a iluminação base que tinha no 3D e fez uma composição dessas imagens por cima. Isso deixou a coisa muito realista. Sugas.jpg. Cara, eu tô falando o nome da galera aqui, eu não sei exatamente como é, mas eu imagino que seja isso. Quais os programas foram usados? A gente usou vamos lá, Marvelous Designer, usamos o Modo, usamos o renderizador foi no Modo, a gente usou o render nativo dele, usamos Photoshop, obviamente, com muita composição e usamos ZBrush. Jonas Moraes está perguntando o seguinte: onde dá para assistir o Speed Art? Eu recomendo que vocês assistam o vídeo de Making Off, a gente provavelmente vai estar colocando o link aqui para vocês darem uma olhada, dá bem explicativo, bem didático. Karina BL está perguntando o seguinte: o astronauta submerso morreu? Por astronauta, eu imagino que ela esteja falando de mergulhador. Para responder a sua pergunta, se o astronauta submerso morreu, morreu mesmo. A história é triste. O próprio nome dela, né, Harmful Nature, veio dessa coisa da sereia ser naturalmente algo que faz mal para o mergulhador. E ainda assim ele não consegue evitar e não se apaixonar por ela. Então é triste, mas ele morreu. Como foi feita a foto da modelo? Tem a foto original? Dá para você ver isso no making off. Você consegue ver que a piscina era bem funda. E para ela conseguir descer ali numa profundidade que a gente pegasse o ângulo correto, ela tinha que descer e aí um mergulhador vinha e puxava o pé dela para ela descer um pouquinho mais e rolava o clique. Bom, a gente não tem essa foto original para mostrar para vocês, mas foi feita a foto desse jeito, eu recomendo que você veja o making off. Então, galera, espero que essas perguntas tenham esclarecido para vocês as dúvidas sobre esse trabalho. Eu definitivamente gosto muito dele, acho que é um dos meus trabalhos preferidos. E se vocês tiverem mais perguntas pra gente, fica ligado no quadro Ask Farm e mandem as perguntas pra gente, que a gente manda as respostas de volta para vocês. Valeu!